Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos então à última aula de biofísica sobre a parte de ultrassons, né? Hoje eu vou falar sobre as aplicações terapêuticas dos ultrassons. Transmissão novamente em língua portuguesa para os países lusófonos que nos escutam. E o ritual. Obrigado pelo suporte, porque nós praticamente vivemos disso. Ahn, Falando ainda do espectro de ultrassom pela última vez, né? Nós tínhamos aqui, por exemplo, a questão, né, de toda a parte do ultrassom diagnóstico, oftalmologia, depois a parte vascular, né, e depois a parte abdominal, obstétrica e cardiológica. Então nós fechamos aqui a tríade das bandas assim de ultrassom que são utilizadas para procurar doenças, né, que são praticamente, né, o ultrassom diagnóstico, que são de ultrassons de baixa intensidade, cujo objetivo é fazer imagens de dentro do corpo humano, ou então fazer algumas medidas que ajudem o clínico ou o cirurgião, né, a estabelecer um procedimento clínico que seja mais adequado ao paciente. Na faixa de 200 kHz até aproximadamente 3 MHz, nós temos o uso terapêutico dos ultrassons. Então, com isso, praticamente, você fecha toda a gama de aplicações para o ser humano, né? O ultrassom terapêutico, ele vai, que tem um equipamento típico, né? Ele é simplesmente um gerador de sinal acoplado numa cápsula de ultrassom. Ele normalmente opera em frequências de 1 e 3 MHz, então ou 1 ou 3 MHz, não é que é sintonizável, né, de 1 a 3 MHz. E o aparelho se caracteriza por permitir a aplicação de ultrassons de intensidade bem mais alta que aqueles ultrassons utilizados nos dispositivos de imageamento. Então, como aqui nós estamos trabalhando com potências mais altas de ultrassom, tá? E aplicação direta em regiões, por exemplo, regiões doentes do corpo humano, nós temos que conversar algumas coisas a respeito disso, né? Então, os parâmetros principais, assim, né, é a frequência, que pode ser substituída no painel para 1 ou 3 MHz. Depois nós vamos ver por que exatamente, quando que você usa um, quando que você usa outro, né? Quando que é 1 e quando que é 3 MHz. O modo de operação pode ser contínuo e pulsado, né? Bem como era o ultrassom diagnóstico. Contínuo quando ele é caracterizado por uma onda, né? Uma onda que vai ficar ativada, né? Oscilando enquanto o aparelho estiver aplicando energia no paciente. E pulsado é a presença de pulsos que ocorrem em instantes de tempos mais curtos, né? Mas que podem carregar mais energia, né? A potência efetiva de saída vai ser alguma coisa em torno de 7 a 10,5 watts, então é bastante potência do ultrassom. A gente percebe que em modo contínuo tu pode ter uma intensidade máxima regulável até 2 watts por centímetro quadrado, né, em modo contínuo, e modo pulsado é um pouquinho mais, aproximadamente 1 watt por centímetro quadrado a mais. A área geométrica do cabeçote é 15 centímetros quadrados, né, uma aplicação típica, também podendo variar para ter transdutores maiores ou menores, né. Aliás, nem transdutor, transdutor não seria bem o termo, porque você não vai receber sinal de ultrassom. Transdutor é quando algum dispositivo manda e recebe ondas pelo mesmo canal. Aqui seria mais um transmissor de ondas, porque as ondas simplesmente vão embora, saem do aparelho, né, através dessa cápsula aqui e não voltam mais. Se voltarem por algum eco, alguma coisa, não tem significado nenhum aqui. Tá? E essa área geométrica do cabeçote, né, se chama de era. Em geral, a área efetiva de radiação é uma área central aqui, não é toda a área externa. Então, na prática, o que nós vamos ter é que a área efetiva vai ser bem menor por problemas assim de focalização, perdas e problemas tecnológicos. Isso aqui não é um problema terapêutico ou saúde, né? Mas em geral a área de radiação efetiva vai ser bem menor, né? O fisioterapeuta ou o terapeuta clínico tem que saber exatamente que cápsula de ultrassom está usando, né? E
qual é a superfície praticamente que ela vai ter de útil. Isso normalmente é dado no manual técnico de cada aparelho. Ou durante a calibração, né? Pode-se pedir para o técnico que vai fazer a calibração determinar o ERA daí, né? A área efetiva daí da cápsula. Também pode ser determinada por meio de ensaios daí, né? Técnicos. Mas que não é o terapeuta que faz, é o pessoal que dá suporte técnico a isso. E tem um temporizador de sei lá, 1 minuto a 20 minutos, onde tu regula quanto tempo que os ultrassons sendo aplicados. E um detalhe é que essa cápsula é impermeável, porque ela pode funcionar inclusive mergulhada na água, até deve funcionar mergulhada na água em algumas situações. Então, praticamente não tem problema de filtração de água nenhuma. Tá? Ondas de choque, né? Praticamente você pode ter ondas sonoras. E eu tenho as ondas sonoras de 1 MHz. Então, aplicando 1 MHz, o ultrassom ele tende a ter uma profundidade de penetração maior, ele penetra os tecidos mais internos. Enquanto que mais alta frequência, maior a atenuação, ele vai tender a ficar em regiões mais superficiais, assim, que seria cutâneo e subcutâneo. Tá? Então, cuidar que quanto menor a frequência, maior vai ser o comprimento de onda, menor vai ser a atenuação, porque a atenuação é dada por decibéis, né, por centímetro, né, por megahertz. Então, quanto mais megahertz, mais vai ser absorvido o feixe. Tá? Então, menos absorção, ele penetra mais fundo, maior absorção, penetra mais superficialmente. Aqui tem o modo contínuo, onde a onda simplesmente é aquela onda que a gente já conhece, que forma uma onda de pressão, né, como onda de compressão e rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação, assim por diante. Enquanto que o pulsado, vocês têm praticamente que não chega a completar 2 ciclos de onda, é simplesmente 1 ciclo e meio de onda, ou no máximo 2 ciclos de onda, que aparecem pulsos, depois nada, depois um bom tempo depois o pulso, depois nada. Então tal aqui é a duração do pulso, que pode ser ajustado no aparelho. PRP é o período de repetição dos pulsos, que é o tempo que demora entre um máximo e um outro máximo, tá? Desse trem de pulsos aí. Ok? Então, cuidar desses 2 parâmetros, que tem que ser ajustados sempre, faz parte do protocolo daí, fazer a apropriada, né, representação pulsada da onda. Para a onda sônica, nós vamos ter um probleminha, tá? Que é a produção de ondas sônicas estacionárias. Tá? E esse probleminha é importante, ok? E tem que ser bem entendido. Então aqui tem uma animação e algumas informações que eu vou comentar agora. Tá? Quando o ultrassom sai da cápsula, tá? Então digamos, vamos pegar esse exemplo aqui do meio. Tá? Uma onda. Tá? Então, o que é isso aqui? O ultrassom sai da cápsula, que é uma fronteira entre 2 impedâncias, a impedância acústica da cápsula e a impedância acústica da superfície da pele. É colocado o gel de ultrassom, tá? Para fazer a condutividade e diminuir a diferença de impedâncias. Então, tu consegue que mais energia passe para dentro do corpo humano. E aí a onda viaja pelo corpo humano, tá? Até chegar em alguma superfície aqui, por exemplo, uma superfície óssea ou alguma região mais hiperecogênica, né, com impedância acústica maior. Em geral é osso que faz isso. Tá? Então o que acontece? A onda vem da direção da cápsula para o interior do corpo humano, bate num osso, por exemplo, e volta exatamente na mesma direção da cápsula. Tá? Então a gente teria aqui, por exemplo, o seguinte, ó. O ultrassom, que é dado por essa linha vermelha que vocês estão vendo, é aquele ultrassom que sai da cápsula e vai para o interior do corpo humano. Tá? Então seria praticamente a energia transmitida, que obviamente é que o operador está colocando com o aparelho. Tá? Para o interior do paciente, para os tecidos onde é que tem que ser feito o tratamento. Aí essa onda vermelha, tá? Que seria uma onda Kx menos ômega t, porque a gente sabe quando a frequência, o termo da frequência com ômega t na equação da onda, tem sinal negativo, a onda vai na direção do x crescentes, tá? Então a direção para dentro do corpo humano.
Aí ela bate aqui num osso, por exemplo, uma estrutura óssea, tá? Ou uma outra estrutura hiperecogênica. E daí ela é refletida de volta. Então, por exemplo, ossos são muito bons espelhos de ultrassom. Tá? Então vocês teriam daí essa onda verde, que seria o eco que volta na direção da cápsula. Ok? Tudo bem, eu tenho uma onda vermelha que vai na direção aqui para o interior do corpo humano e depois uma onda verde que volta na direção da cápsula. Então, observando bem essa animação que está ali. Essas ondas que entram e saem, tá, que vão na direção do interior e depois voltam na direção da cápsula, porque ricochetearam lá dentro, tá, né, como eu já expliquei, formam duas ondas de pressão distintas dentro dos tecidos do corpo humano. Tá? Então, é uma onda vermelha, aqui no caso, que é uma onda de pressão transmitida, que é dada por uma potência transmitida, uma amplitude de potência transmitida, seno de Kx menos ômega t menos o π meio, que é aquele fator de fase para corrigir, né, a diferença de fase do deslocamento das moléculas dentro do meio e a passagem da onda de pressão. Tá? Estão defasadas em 90 graus, como já foi visto na aula passada. Né? Então, esse termo que está aqui, ó, P0T seno de Kx menos ômega t menos π meio, seria a onda vermelha que está ali na animação. Tá? Depois temos a onda refletida, que é aquela que vem na direção de volta da cápsula, aonde, como ela vem daí da direita para a esquerda, ela vai ter o sinal positivo, então Kx mais ômega t. Essa é uma onda que volta na direção da cápsula. A fase continua sendo a mesma. Tá? Então eu tenho uma onda que incide no corpo, que seria uma onda de pressão que é transmitida, e eu tenho uma onda de pressão que é refletida. Só que acontece o seguinte, ó, se couber um número inteiro de comprimentos de onda entre a cápsula e o local onde a onda está sendo refletida, tá? A onda que volta, ela vai estar com a mesma fase da onda que vem, então elas vão se somar. Então, quando elas se somam, eu vou ter uma pressão, uma onda de pressão incidente total em qualquer ponto, que vai ser uma onda de pressão transmitida mais uma onda de pressão refletida. Então, praticamente a pressão total é somar a transmitida, tá, que seria a onda vermelha, mais a onda verde, que é refletida. E num determinado ponto qualquer, como vocês podem ver, a soma dessas duas dá uma onda que não sai do lugar. Então, uma onda que vai da esquerda para a direita com uma velocidade, mais uma onda que vem da direita para a esquerda com a mesma velocidade, resulta em uma onda que está parada no tempo. Essa onda que está parada no tempo, que é a soma dessas duas, é simplesmente essa onda amarela que vocês estão enxergando aí. Então vocês percebam que a onda vermelha, que é incidente, a onda verde, que é refletida, elas vão se somar e sempre vai ter uma onda total, que é a branca, que não vai se movimentar com a posição. Ela vai ficar oscilando no mesmo lugar, para cima e para baixo, mas ela não vai ir nem para a direita e não vai ir nem para a esquerda. Porque os dois movimentos da onda, né, que vão e que voltam, elas se contrabalançam. Tá? Então eu vou ter essa onda que vai estar parada no tempo, né? Os picos dela, as depressões, os pontos de zero, elas não vão se deslocar, elas não vão sair de lugar, mas praticamente vocês têm uma onda que vai ter uma intensidade maior, ok? Que vai ser a onda que volta mais a onda que foi. Tá? Então vocês vão ter na onda estacionária uma amplitude nas regiões de ventres, por exemplo, que vai ser maior do que a amplitude da onda que foi e da onda que volta. Então o problema de formar onda estacionária dentro do corpo humano é que se tu quiseres fazer uma aplicação, por exemplo, de 0,5 watts por centímetro quadrado, mesmo que esteja regulando o aparelho para 0,5 watts por centímetro quadrado, essa interferência, essa adição construtiva dessas duas ondas,
tá, vai provocar uma amplitude que vai ser maior que esse meio watt por centímetro quadrado, né? Vai ser, por exemplo, 1 watt ou 0,8 watts. Então, ondas estacionárias, elas resultam numa dose de ultrassom interna que é maior do que a dose de ultrassom que está no aparelho. Tá? Então, o paciente vai estar recebendo mais radiação ultrassônica, mais ondas de pressão com valor maior do que aquele que o terapeuta espera. Então, a gente também tem que lembrar dessa equaçãozinha que é simples, mas é fundamental, okay? Que é a onda de é a relação entre a pressão, amplitude de pressão, e a amplitude, tá, da oscilação das partículas, tá, que seria oscilação. O que são as partículas? Pode ser íons, pode ser biomoléculas, pode ser organelas, pode ser membranas plasmáticas, pode ser células inteiras, tá, pode ser células sanguíneas. Então, todos esses elementos dos tecidos biológicos, eles vão oscilar, ok? Para frente e para trás com uma amplitude, tá, que praticamente vai ser proporcional a essa pressão. Então, tendo uma onda de pressão maior, eu tenho uma maior amplitude de oscilação das partículas ao longo dos ventres, ok? E o nosso, como não tem nada, né, zero, né, praticamente não vai ter um movimento oscilatório. O movimento oscilatório da onda pressão vai ser praticamente dominante em ventres. Então, por exemplo, como é que nós sabemos exatamente quantos ventres e a possibilidade? Na prática, um nó seria a cápsula, o outro nó seria o osso, né? E vocês têm, assim, ó, essa distância entre a cápsula e o osso. Se couber um comprimento de onda, vai ter um ventre. Se meio comprimento de onda, vai ter um ventre. Se tiver um comprimento de onda, vai ter 2 ventres. Se tiver um comprimento de onda mais um meio, seria mais um meio comprimento de onda. 3 meios de comprimento de 3 meios de comprimento de onda, que corresponde a 3 meios, 3 metades do comprimento de onda, tá? Seria n igual a 3. Então, esse n aqui seria o número de modos, que equivale ao número de ventres, e me diz quantos semiciclos de onda eu consigo colocar entre a cápsula e o osso para fazer a onda estacionária. Se não tiver exatamente esse número, provavelmente, né, a onda estacionária não vai se formar, porque ela tem que ser uma interferência construtiva, tá? Bem exatamente. Os picos das ondas, vocês podem ver aqui, ó, eles coincidem. Quando as ondas voltam, estão defasadas, né, não existe pressão total, ela zero. Mas no momento que começa a ter uma defasagem, começa a aumentar esse valor. Tá? Então, esse é um fenômeno dinâmico que nós temos que compreender muito bem, ok? Porque praticamente qualquer incidência perpendicular a um osso pode, né, por azar assim, né, do operador, resultar num padrão, tá, de onda estacionária, aonde a pressão aqui vai ser bem maior do que aquela que o terapeuta espera, correspondentemente vai ter uma amplitude de oscilação assim das partículas, né, dos elementos que estão dentro dos tecidos, e essas oscilações, se forem de amplitudes muito altas, pode resultar em fenômenos como um aquecimento excessivo do tecido, tá? Que daí eu vou comentar os efeitos de tu ter amplitudes de oscilação de organelas, de moléculas, de bioproteínas e tudo mais dentro, né? E daí nós vamos ter problema. E lembrar que a intensidade da onda está relacionada ao quadrado da amplitude de deslocamento ao quadrado da amplitude da pressão, tá? Então, se por exemplo a onda de pressão dobrar, na realidade a intensidade ela vai dobrar, ela vai ser 2 vezes ao quadrado, vai ser 4 vezes. Tá? Então tem que cuidar que se nós, por exemplo, dobramos a pressão, a amplitude da onda de pressão, a intensidade vai quadriplicar. Tá? Se a onda estacionária, por exemplo, triplicar a amplitude da pressão, a intensidade vai ser multiplicada por um fator de 9, porque vai sempre com o quadrado da pressão. Tá? Então, isso tem que ser levado muito em consideração,
porque ondas estacionárias em ultrassom terapêutico elas são muito deletérias, né? Elas podem ter consequências desagradáveis aí, né, no tratamento, tá? Então, para aplicarmos o ultrassom terapêutico, existem algumas técnicas, tá? Temos que lembrar que se nós simplesmente nós encostamos a cápsula de ultrassom na pele do paciente, praticamente 99% da amplitude é refletida de volta para a cápsula, então não entra no paciente. A radiação do ultrassom tem só dois caminhos, ou ela vai para dentro do paciente ou ela volta na direção da cápsula. Coeficiente de reflexão mais o coeficiente de transmissão é igual a 1, conservação de energia. Nós não queremos que o ultrassom volte para a cápsula, porque o reflexo do ultrassom, esse ultrassom volta para a cápsula e vai ser reabsorvido pela cápsula. Então a cápsula já tem uma vibração que está sendo um sinal elétrico que está sendo transformado em ultrassom. Pensa na cápsula do ultrassom como sendo um alto-falante assim, no aparelho de som. O aparelho de som larga energia elétrica e o alto-falante daí converte essa energia elétrica em mecânica, tá? Bem como a cápsula de ultrassom faz, só que o alto-falante vai ser frequências audíveis e a cápsula aqui vai ser 3 MHz, tá? 1 ou 3 MHz. Então, se esse ultrassom de alta intensidade volta na direção da cápsula, ela provoca rachaduras no material da cápsula, no material piezoelétrico da cápsula começa a ter estresse mecânico e rachaduras, porque toda essa energia está voltando em cima. Então já tem uma energia que está sendo disponibilizada no cristal piezoelétrico por causa do sinal que é aplicado pelo aparelho. Agora, mais o ultrassom que volta em cima, então pode dar fratura e danificar permanentemente a cápsula do ultrassom, pelas fraturas estruturais nesses cristais piezoelétricos que produzem essas vibrações de alta frequência, tá? Então nós temos, por exemplo, um teste típico que a gente pode fazer, né, o teste da cavitação. Pega, por exemplo, a cápsula do ultrassom, coloca lá em 1 MHz, tá, e coloca na potência máxima. E daí coloca um pouco de água em cima da cápsula. Então o que vocês vão ver é que essa água vai começar a cavitar, vai começar a criar bolhas e o ultrassom vai começar a virar uma névoa, assim. Essa água vira uma névoa pelo efeito do ultrassom, que pega essa água e transforma em microbolhas aí, né? Então é assim que você testa se o aparelho de ultrassom tá bom ou não. Simplesmente pega, vira a cápsula para cima, joga um pouco umas gotas de água, liga o ultrassom e aquela água tem que começar a se movimentar e virar uma névoa daí, tá? O teste da cavitação. Então, a gente precisa mirar esse contato mecânico, né, para fazer o ultrassom, obviamente, entrar no corpo do paciente e chegar na região que está afetada pela doença. E para isso nós empregamos substâncias de acoplamento, né? A substância de acoplamento hoje, no geral, nós temos o gel do ultrassom, esse é o conhecido, né? Aqui no caso, né, vocês podem verificar aqui, né? Se aplica bastante gel, porque essa cápsula normalmente vai se deslocada numa direção ou da outra. Cobre-se bem com bastante gel, tá? E simplesmente aplica o ultrassom usando a técnica no qual o terapeuta foi treinado. Ou então pode colocar uma camada de óleo, por exemplo, um óleo vegetal, alguma coisa assim, tá? Se bem que o gel ainda é a melhor opção. Ou então usar água, por exemplo. Aqui mostra a situação que tem que aplicar o ultrassom, mas é uma região difícil de colocar gel. Então tu coloca, por exemplo, um recipiente com um saquinho assim, impermeável, coloca água normal dentro, água limpa, morna. Aí tu coloca o ultrassom, por exemplo, né? E daí o ultrassom, a água já faz o contato do gel, então nesse caso não precisa de gel, tá? E o ultrassom se propaga através da água daí, tá, para dentro do paciente. Então não deixa de ser uma outra forma de estabelecer, né, um melhor casamento das impedâncias acústicas entre a cápsula e a superfície da pele do paciente. E também existem essas almofadas de gel, que são os produtos assim um pouco mais novos, elas são reutilizáveis, né? Por exemplo, o gel usou, tem que limpar a superfície aqui e o gel é perdido. A água aqui, eventualmente, né, tem que ser colocada fora, assim, porque
foi utilizada já para um paciente, não vai utilizar a mesma água para o próximo, né? E esses gels aqui, não, são bem flexíveis, tu pode fazer ele, curvar ele, por exemplo, se a região a ser aplicada tiver uma simetria curva, né? Ou então simplesmente deixar como está. Então, eles são esterilizados depois usando material assim desinfectante apropriado assim entre um paciente e outro, mas eles são reutilizáveis, tá? Então isso são praticamente a primeira coisa que se tem que fazer, né? Os efeitos de ultrassom terapêutico pode ser de dois tipos. Eles podem ser efeitos térmicos ou efeitos não térmicos, tá? Então, o que são os efeitos térmicos? Acompanhe comigo aqui na leitura, né? Os efeitos térmicos dos ultrassons, as intensidades são maiores que 1 watt por centímetro quadrado no modo contínuo sempre, tá? Porque é o modo contínuo que vai dar o aquecimento. Aí coloca 1 MHz para tecidos profundos ou 3 MHz se o ultrassom tiver que ser aplicado mais superficialmente, tá? O efeito térmico significa assim, ó, vai ocorrer um aquecimento local que é relativamente intenso, porque as ondas ultrassônicas elas vão ser absorvidas pelas organelas, pelas células, pelas membranas e por tudo mais que estiver dentro, tá? E essas vibrações das células, tá, por causa da amplitude da oscilação, que seria o S, né, o S nas nossas equações, essas vibrações vão fazer uma agitação do líquido intracelular e, consequentemente, extracelular. E a fricção pela viscosidade entre essas diferentes camadas vão produzir calor. Esse calor, obviamente, vai aumentar a temperatura. O que é calor? É parte da energia do ultrassom que simplesmente vai ser convertida por fricção assim, das organelas e no material intracelular, né? Provocando daí o aumento da temperatura local. Essa produção de calor ela é relativamente variável, tá? Ela é maior em áreas que são áreas de fronteira entre músculo e osso, tá? Porque são os maiores valores, né, de impedância acústica. Também é um efeito produzido pela aplicação do ultrassom em modo contínuo, mas no modo pulsado, por exemplo, esse efeito do aumento de temperatura ele não é detectável. Assim. É menor, se tiver algum aquecimento, é menor que meio grau, por exemplo. Tá? Que a própria homeostasia do corpo humano, né, já compensa depois. O efeito térmico seria o efeito, por exemplo, de uma bolsa de água quente, né, colocada sobre uma região assim onde dói. Então vai ter uma ação analgésica, anti-inflamatória ou antiespasmódica em caso de ter músculos que estão em espasmo, assim com contração dolorosa. O ultrassom meio que faz isso ser removido, né? Também o fato assim do aumento da temperatura começa a gerar um processo assim mais ou menos inflamatório, né? Então provoca uma hiperemia, a pele fica avermelhada porque existe uma vasodilatação reflexa dessas arteríolas na superfície da pele e pelo fato também de existir um aumento do aporte sanguíneo, né? E toda vez que tem mais sangue tem mais atividade metabólica local, então por isso que vocês têm hiperemia. Em geral a presença de hiperemia, que seria avermelhamento meio e a pele assumindo uma textura mais rugosa assim, é sinal que a aplicação do ultrassom tem que cessar imediatamente, tá? Porque já é uma reação inflamatória, já é uma reação da pele, é um agente que está sendo bem nocivo e agressivo. Então tem que, né, a pele avermelhou, tem que parar com a sessão daí, né? Depois temos o aumento de sensibilidade de colágeno em tendões, ligamentos e cápsulas articulares. Então isso aí também pode ser um dos objetivos terapêuticos. Melhorar a flexibilidade de algumas juntas, por exemplo, em caso de doenças reumatoides ou artrites, assim, então, em geral, você quer, assim, praticamente, melhorar a flexibilidade e a motilidade. E os efeitos biológicos adversos é assim, você ficou aplicando ultrassom modo contínuo por muito tempo, vai ter dor, o paciente vai sentir dor, vai ter edema, vai ter extravasamento de líquido, vai ter dermatite, vai ter prurido, né, por causa da liberação de agentes histamínicos,
tá? E praticamente pode ter um caso mais grave que se chama necrose térmica, ou seja, o tecido que onde está sendo aplicado a ultrassom ele morre, tá? Pelo aumento excessivo da temperatura. Quanto aos efeitos não térmicos que ocorrem daí com os ultrassons que são pulsado, tá? Não tem aumento de temperatura, mas existe um outro fenômeno chamado de cavitação transitória. Tá? Então eu vou explicar o que é isso. Se vocês têm, por exemplo, um volume interior do corpo humano que tem líquido, tipo assim um vaso sanguíneo, colocando ultrassom pulsado não aumenta a temperatura, mas provoca a formação de microbolhas gasosas, ou seja, libera gases e cria microbolhas. Tá? Então essa agitação molecular de alta amplitude, ou seja, o valor de S de X e T elevado pela alta intensidade do ultrassom, pode provocar a formação de bolhas gasosas ou cavidades microscópicas nos líquidos intracelulares. Porque a gente não pode também pensar tanto na compressão, que aumenta a pressão. Mas quando tem uma compressão maior, a rarefação vai ser maior. E essa onda de rarefação, que seria uma espécie assim, né? Não seria termo vácuo, mas seria uma densidade bem mais reduzida, ok? Forma cavidades microscópicas, assim, onde faltaria material. Tá? E essas cavidades, tá? Elas são deletérias, elas não eram para acontecer, porque elas ocorrem pela passagem da rarefação, não necessariamente da compressão. E essa formação de bolhas gasosas, né, elas podem quebrar ligações moleculares entre o gás e o tecido, nesse fenômeno assim, que a gente chama de cavitação transitória. Tá? E essas microbolhas, tá, elas podem também fazer microexplosões, assim, elas podem provocar aumento, liberação repentina da energia que está armazenada assim, dentro delas, né? E essa energia repentina pode quebrar mecanicamente ligações intermoleculares. Tá? Lembrar que as ligações assim, de partes de biomoléculas não são ligações de muito alta energia. Elas podem ser facilmente romper, né? Pode ocorrer uma ruptura com facilidade. Tá? E daí pode ter a produção, por exemplo, de radicais livres, né? E os radicais livres são pedaços de biomolécula que interagem com qualquer coisa, então não tem como prever que tipo de substância vai ser provocado, né, dentro de uma célula. Tá? E pode ter diversas reações de oxidação que levam a envelhecimento e morte celular. Então, a cavitação transitória ela é um efeito que é destrutivo, tá, no ser humano, e é um efeito danoso. Tá? Porque existe uma grande diferença entre a aplicação de uma força de tração, tá? Que seria obviamente a tração nas moléculas assim pela passagem do ultrassom, né? Leva a uma compressão, aumento da pressão e consequentemente, né, o deslocamento máximo, né, das partículas, tá? E daí a subsequente rarefação também vai ser intensa. Então uma pressão intensa e uma despressurização mais intensa ainda. Tá? Então, por isso que em modo pulsado sempre se procura começar com baixas intensidades. Tá? E usar exatamente a intensidade que os protocolos mandam que seja aplicado para aquela determinada situação assim, clínica que o terapeuta tem que trabalhar. Então, cuidando a formação de ondas estacionárias, tá? Que normalmente evitando, por exemplo, incidir perpendicularmente a direção do ultrassom com um plano de reflexão de um osso, por exemplo, tá? Usando intensidades baixas assim e tempos de sessão mais curtos assim, a cavitação temporária vai ser um fenômeno que vai ser mais improvável, tá? Mas assim, onda estacionária em modo pulsado, tá, não pode acontecer. Então, isso é uma das coisas que faz parte da técnica da aplicação da tá? Então, os efeitos biológicos não térmicos, para né, além da microcavitação, né, e dessa cavitação temporária, né, também existe um outro que se chama microfluxo acústico. Microfluxo acústico, assim, nós podemos usar até o nosso conhecimento lá das ondas eletromagnéticas para tentar entender. Tá?
Lembra daquele fenômeno assim de aceleração de elétrons livres por micro-ondas, tá? Como se os elétrons estivessem surfando nas micro-ondas para ganhar energia. Depois eles colidem com um alvo no acelerador de partículas e produzem os raios gama necessários para o tratamento do câncer. No ultrassom pode acontecer um fenômeno similar, só que não são elétrons livres e não são micro-ondas. O que existe é assim, ó, se tiver um líquido dentro, tá, um líquido disperso, tá, o que vai acontecer, o líquido extracelular, ou então, por exemplo, o sangue dentro de um vaso próximo na passagem do ultrassom, a presença do campo ultrassônico, ele produz ondas e faz com que as células sanguíneas, né, os micro-organismos e mais o líquido que está ali, né, um líquido extracelular decorrente de uma inflamação que pode conter inclusive micro-organismos dentro, né, isso pode ser deslocado, porque o ultrassom pode acelerar, tá, todos esses elementos, tá, pela surgimento de forças e tensões. Então pode fazer correntes de fluidos, correntes como se fosse um rio correndo mesmo, né? São correntes assim de fluidos dentro do corpo, que pode deslocar, por exemplo, inclusive micro-organismos, tá? Então você modifica a posição, tá? E a configuração normal assim das organelas e das células, tá? Isso pode ser reversível se o fenômeno não for intenso, ou pode ser irreversível mesmo, né? Se tiver uma pressão muito alta, pressão acústica muito alta, pode afetar, por exemplo, a secreção celular, a síntese proteica, né, pelos Golgi, né, pelos deslocamento de ribossomos e tudo mais assim que pode acontecer. Tá? Então pode ser um fenômeno irreversível que eventualmente só pode ser corrigido com a morte e a regeneração celular. Mas certas quantidades de microfluxo controlado pode ter valor terapêutico, né, segundo a literatura. Porque se tiver microfluxo, a teoria, se acredita pela teoria, que microfluxos facilita a difusão, né, de nutrientes através de membranas, induzindo daí o metabolismo citoplasmático das células. Tá? E daí a microcavitação é praticamente uma cavitação transitória, só que com microbolhas, normalmente dentro de células, tá? E isso aí aparece como mudança de pressão, né, devido àquela equação de P total de X e T, tá? Microbolhas se desintegrando, libera energia rapidamente que pode desintegrar tecidos, produzir radicais livres, né, ou então fazer a ruptura de membranas celulares, levando daí destruição tecidual e a necrose daí. Tá? Então, são fenômenos assim que não se acredita que aconteçam com os ultrassons diagnósticos, porque as intensidades, né, dos ultrassons são bem menores nos aparelhos de imageamento, né, do que nos aparelhos terapêuticos. Nos aparelhos terapêuticos, né, também tem que ser usados com muito profissionalismo daí. Então, quando que a gente aplica ultrassom terapêutico? Então existe uma lista imensa de aplicações, tá? Que vocês podem visualizar ali, né? Então, traumatismos, distensões, luxações, fraturas, contraturas, espasmos musculares, pontos gatilhos de dor, por exemplo, aquelas dores que ocorrem em pontos fixos, assim, que não aliviam com a medicação, transtornos circulatórios, processos inflamatórios agudos, reparo de lesões, né? Em ratos você vê, por exemplo, que pós-operatória a aplicação de ultrassons acelera a cicatrização, né, e o fechamento das feridas cirúrgicas aí, né? E, enfim, existem várias aplicações aí que podem ser investigadas. Tá? Existem as indicações, né, e tem as contraindicações. Então essa parte aqui são as contraindicações, não são as indicações. As indicações são essas situações aqui. Pode ter outros que nessa lista aqui podem ser adicionadas aí à medida que os protocolos são desenvolvidos. As contraindicações, que são essas, tá? São as regiões, por exemplo, com perdas de sensibilidade, que, né, normalmente indica uma doença neurológica.
Quando existe insuficiência vascular, afecções localizadas. Pacientes diabéticos, por exemplo, eles não têm uma cicatrização muito boa quando o diabetes está descompensado. Então, qualquer lesão que possa ocorrer pelo tratamento do ultrassom, ela não, né, pode dar uma complicação ou pode simplesmente não ser fácil de ser corrigido. Marca-passos, por exemplo, né, não pode se aplicar ultrassom em cima de marca-passos, os seus cateteres, né? Pacientes com distúrbios de coagulação ou doenças hematológicas, né, síndromes imunodeficientes, pessoas com infecções crônicas, por exemplo, feridas abertas. E as epífises férteis, que são os primeiros centros de ossificação secundária. Então, praticamente, né, o uso do ultrassom terapêutico, né, não pode ser feito em ossos que estão em desenvolvimento. Então, o ultrassom terapêutico ele é, né, praticamente, não vou dizer proibido, mas muito desaconselhado, tá? Para, no caso, aplicação em recém-nascidos, daí é onde praticamente a maior parte do esqueleto deles são formado por epífises férteis, tá? Então esse é outro termo interessante sobre o desenvolvimento ósseo daí. Eventualmente essas epífises férteis desaparecem quando o paciente fica adulto, mas em geral em bebês, por exemplo, crianças pequenas, sem cuidar a aplicação de ultrassom terapêutico daí. Então, praticamente essa parte aqui, né, são os efeitos biológicos não térmicos. Nós temos também o tratamento da dor músculo-esquelética por ondas de choque. Então, ondas de choque é como se fosse um ultrassom pulsado, só que realmente é um ciclo e meio, assim, é um ciclo, é meio ciclo, por exemplo, de onda às vezes. É só um pulso ultra intenso de ultrassom, tá? E depois um período meio longo de ausência de qualquer emissão, tá? Mas aí tu consegue emitir muito mais potência daí, tá? Então a gente pode tratar dor músculo-esquelético por ondas de choque também, né? Que são ultrassons uma espécie de ultrassom pulsado, só que de bem mais intensidade, tá? Então existem aparelhos próprios para isso, não são aqueles aparelhos lá, aquele aparelho que eu mostrei lá no início, tá? Mas esses são aparelhos que dão ultrassom na ordem aí, né, de várias dezenas de watts daí por metro quadrado. Então é muita energia por pouquíssimo tempo, na ordem aí de microsegundos a 1 milissegundo no máximo intensidade, tá? Então, quando existe, por exemplo, caso de inflamações crônicas, né, calcificações, tá, de tendões, e nessas situações aí, tendinite calcária do ombro, epicondilite, fascite plantar, né, as tendinites de uma forma geral, as bursites, né, que não respondem a medicamentos, né, necrose vascular, consolidação de fraturas retardadas, por exemplo, né, às vezes pode tentar usar ultrassom para aumentar daí a circulação local e o metabolismo daí dos osteoblastos daí. Depois, síndrome miofacial, né, que são pontos de gatilhos, também tem na literatura alguma coisa a respeito do sucesso da aplicação da técnica. E a microcavitação de celulite. Celulite, no caso, são bolinhas assim de gordura inflamada, né? E usando, por exemplo, ultrassom pulsado na forma de ondas de choque, essas ondas de choque daí fazem com que se faça a lipólise daí, né? Se destrua daí essa celulite, e daí é mais por causa da medicina estética, aonde culturalmente a celulite daí é um problema de saúde, tá? Eu não vou falar medicina estética porque é um termo assim bastante incorreto, assim, né? Não é um termo muito bom de falar, né? Como se o fato assim da pessoa ter uma celulite significa que precisa de um médico para tratar, como se fosse uma doença, né? Então não é isso, mas simplesmente na estética, tá? Na terapia estética, as pessoas têm um modelo assim de beleza e que exclui algumas coisas, tá? Então você usa isso para o tratamento. Vamos ver então, por exemplo, como é que é feito. Então vocês veem aí mais ou menos um exemplo de uma cápsula de realmente alta potência, porque é uma onda de choque ultrassônica. Então
A cápsula era mais robusta em termos de construção. Tá? E aqui a gente pode ver, por exemplo, né, a aplicação direta do ultrassom em pontos. Então aqui, na verdade, são ondas de choque, são pulsos, tá? Não são semiciclos, não são uma onda completa, é simplesmente pulsos bem intensos que são aplicados. Tá? Então aqui tem as indicações, existem aqui as contraindicações, porque as ondas de choque são bem mais intensas que o ultrassom de modo pulsado. Tá? Então, obviamente, tem que ser usado com bem mais critério. Assim, daí. Então, essas são as contraindicações, tá, do tratamento da dor esquelética por meio de ondas de choque. E aqui são os efeitos de ação, né, que vocês podem ler aqui sem problemas. Ok? Então, vamos ver como é que é aplicado daí essa técnica. Né? Esse aqui é o aparelho. Tá? Um dos aparelhos possíveis, mas é um aparelho de onda que gera ondas de choque. Aí vocês têm, por exemplo, aqui algumas características técnicas. Tá? Então, por exemplo, a pressão, né, saída de energia, que tem uma 0,18 milijoule por milímetro quadrado, né? Então, praticamente é uma densidade bem alta. Quando a gente converte esse milijoule para metro quadrado, fica um valor absurdamente alto aqui. Tá? Eu tinha colocado antes, né, em joules por centímetro quadrado, ou microjoules por centímetro quadrado, mas milijoules por milímetro quadrado, se converter isso aqui para joule por metro quadrado, fica realmente um número bem mais elevado do que aqueles outros ultrassons portáteis. Então a tela touch coloca o protocolo aqui e aplica. Ondas de choque, como é muita intensidade do ultrassom, essas sim, elas têm que ser aplicadas por um corpo clínico, médico, daí para evitar qualquer outro tipo de problema. Tá? Então como é que se localiza? Aqui no caso uma bursite, né? Se usa, por exemplo, as técnicas semiológicas apropriadas do sistema músculo-esquelético, verifica daí o ponto da dor por apalpação, aí você marca exatamente o ponto da dor com uma caneta própria para traçado em pele humana, antialérgica e antiabsorvente. Depois você coloca o gel em cima da região assim, onde realmente existe a dor, nas camadas mais inferiores, né? E depois você aplica o ultrassom pulsado em cima. Tá? Então, bem direto assim, né? Sem nenhum problema. E verifica se aí, né? Cuidar a posição assim, para que realmente incida em cima da área da lesão e evitando a presença, por exemplo, né, possibilidade de ondas estacionárias. Né. No caso das ondas de choque, é possível gerar ondas de choque de extrema alta intensidade, e essas ondas de choque, elas praticamente destroem material calcificado com muita facilidade, porque o ultrassom tem essa propriedade, né, de destruir calcificações. Quando a gente vai no médico, por exemplo, no dentista, para remover o tártaro, que é calcificações assim do esmalte do dente gerada por bactérias, você usa, por exemplo, né, um ultrassom para fazer isso, que no caso é simplesmente uma haste metálica, onde o próprio mecanismo assim, né, o próprio mecanismo de oscilação assim da broca dentária, né, que é sob ar sob pressão, pode gerar daí vibrações de alta frequência, que daí são vibrações de alta frequência aplicadas por meio de uma ponta assim, né, uma ponta cromada, né. Então isso aqui, então como o ultrassom remove calcificações, é bom para limpeza, tem muita máquina de limpeza por ultrassom. Os bicos injetores dos veículos são limpos assim por ultrassom também, né? Ultrassom. Então tem várias aplicações industriais. Então aqui no caso para remoção de cálculo vesical, né, também assim seria uma situação. Tá? Então cálculo vesical, claro, isso aqui, por exemplo, já está num tamanho que não pode ser removido por ondas de choque.
mas foi removido cirurgicamente. Então, como é que normalmente a gente percebe algumas coisas? Tá? Então, por exemplo, assim, ó, esse paciente ele sentiu uma dor praticamente na parte posterior das costas, à altura dos rins, tá? E uma dor assim referida para a pelve. Então, é aquele sintoma típico assim de um cálculo impactado em cálice renal. Tá? Então, quando ele foi lá para fazer um raio-x para verificar a possibilidade de detecção do cálculo da transparência, detectou essa estrutura aqui na bexiga. Tá? Então, esse cálculo pequenininho com a flechinha apontada aqui foi o que levou ele para o médico. Foi esse cálculo aqui que doía. O outro, ele já tinha vários anos aqui na bexiga e nunca teve nenhum sintoma assim que sugerisse que tivesse isso na bexiga. Então, às vezes as pessoas vão consultar por causa de um outro problema, tá? E acabam descobrindo outra coisa, né? E praticamente foi feita a cirurgia. Mas esses cálculos, por exemplo, assim, de 1 centímetro a 3 centímetros, 2 centímetros e meio, eles podem ser removidos por onda de choque. Esse aqui de baixo não, tá? Então, praticamente, para cálculos assim com tamanhos de 1 centímetro, em torno de 8 milímetros ou 1 centímetro, né, o lance é usar, por exemplo, ondas de choque. Então, só para a gente ver assim, ó, como que era a vida antes da invenção e da descoberta, assim, invenção dos ultrassons, assim, a descoberta de meio de produção. Isso aqui é uma foto que foi tirada no Museu de Medicina da Universidade de Paris, né, em Paris, tá? E que mostra esse dispositivo, tá? Esse dispositivo é assim, ó, é um cabo. Aqui tem umas polias assim mecânicas, né? Aqui tem um arco de violino, tá? E o arco de violino enrolado nessas polias. Então a pessoa movimenta esse arco para frente e para trás, tá? E daí o que acontece é que ele começa a apertar essas garras aqui, que eventualmente estão segurando o cálculo e elas quebram o cálculo, tá? Então aqui você pode ver a aplicação da técnica, isso aqui praticamente no século XIX, lá por 1880, alguma coisa assim, mostrando como é que era tratar um cálculo de bexiga, né? Era simplesmente se introduzia essa haste metálica, por exemplo, pela uretra do paciente, tá? Que no caso masculino, pênis e uretra. Aí simplesmente essas garras assim capturavam o cálculo, porque como as pessoas eram magras, podiam ser localizadas por palpação mesmo. Aí a pessoa deitava e daí o operador, né, um segurava aí na posição e o outro movimentava daí essa haste, né, no sentido de tentar esmagar e ficar esmagando, né, até fragmentar e a pessoa conseguir eliminar pela urina. Aqui você pode ver os exemplos assim de cálculos da bexiga, assim, né, e imagina assim a situação de dor assim no tratamento desses, tá? Então era assim que se tratava no século XIX, pedra na bexiga, tá? Hoje se trata usando litrotripsia de ondas de choque, que é uma coisa altamente indolor, tá? E tecnologicamente avançada, tá? Então no século XXI, né, em regiões onde não consegue operar, por exemplo, você usa a litrotripsia de ondas de choque. Então como é que se faz isso, tá? A ideia é não operar o paciente, né, a menos que seja absolutamente necessário. Nós temos aqui, por exemplo, o aparelho, né, que é uma mesa. Aqui tem um fluoroscópio, então tem um raio-x. Aqui você pode ver a parte, né, que sai o feixe piramidal dos raios-x, tá? E aqui tem uma câmera chamada fluoroscópio, que é um aparelho que praticamente detecta os raios-x e faz uma imagem deles. Então aqui tem, por exemplo, a imagem fluoroscópica mostrando daí, né, a parte óssea e os cálculos aqui. Então permite o aparelho localizar exatamente onde é que estão os cálculos, tá? E depois, tá, parte do aparelho, que é essa parte aqui em cima, tá, ela fica em contato com o paciente. Então ela é uma espécie aqui de lente, tá? É uma espécie de lente toda cheia de um material ali, que é um material
com gás assim dissolvido, tipo um óleo com gás dissolvido. Então aqui vocês têm o raio-x e o fluoroscópio, que é esse arco aqui em cima, tá? E aqui essa unidade que tem essa lente acolchoada aqui, tipo uma almofada acolchoada, tá? Essa almofada acolchoada, ela fica em contato com o paciente, tá? E o objetivo dessa lente acolchoada e macia aqui é acomodar o contorno natural do corpo do paciente, tá? Na região aqui do abdômen, onde é que tem o cálculo renal, que foi identificado pelo raio-x. Na verdade é uma água, né? Tipo uma água assim, com um meio dentro. Não é água pura, é uma água com produto químico dentro. Aí, existe nessa região aqui, tipo no refletor parabólico, né? Ou mais um hiperbólico. É como se fosse uma antena parabólica com formato mais fechado. E no foco dessa antena parabólica, né, tem dois eletrodos, tá? Que é praticamente dois arames de bronze que estão imersos nessa água daí. Praticamente esses dois eletrodos é colocado numa fonte de alta energia e alta voltagem, que gera pulsos. Aí os pulsos elétricos, eles praticamente fazem faíscas intensas de alta energia aqui dentro, e a cada faísca que faz, né, provoca uma dissociação das moléculas. Essa dissociação das moléculas dessa água especial que está aqui cria ondas de choque esféricas que o refletor parabólico condensa, tá, em cima do cálculo. Tá? Então o efeito do refletor parabólico é fazer uma condensação, tá? Fazer um direcionamento dessas ondas de choque, tá? E daí, como vocês têm intensidade em frentes de ondas de choque grande, quando vocês reduzem tamanho, a intensidade aqui aumenta um horror. Então essa intensidade ela aumenta num ponto, numa quantidade muito alta por causa da focalização. Agora, se tiver, por exemplo, assim, ó, um osso, alguma coisa aqui no caminho, algum outro órgão no caminho, músculo, por exemplo, o que acontece é que simplesmente a frente de ondas de choque que vai passar são de menor intensidade do que no ponto focalizado. Tá? Dá para ver até pelos desenhos aqui. Ó. Essas ondas aqui, como tem uma área maior, tem menos intensidade. No momento que elas são concentradas, as áreas das frentes vão diminuindo e vai aumentando a intensidade. Aqui num ponto a intensidade é bem alta, porque é a potência da eletricidade da faísca elétrica aqui praticamente, né, dividido pela área, só que a área de um ponto é um valor muito pequeno. Então uma quantidade alta, que é a potência, dividido por uma área pequena, dá uma intensidade muito alta, bem mais alta que aqui no aparelho. Então, nesse tipo de técnica, que se chama litotripsia por onda de choque, não se verificou efeitos em ossos, não se verificou efeitos em órgãos adjacentes, nada, enquanto que o cálculo renal, por exemplo, propriamente dito, que pegou toda a radiação em cima por causa do mecanismo de focalização no aparelho, ele é dilacerado em incontáveis pedacinhos que podem ser eliminados daí, né, pelo ato de urinar normal do paciente, daí, sem necessidade de cirurgia, né, e sem necessidade de outra coisa. Então, litotripsia, algumas sessões assim, né, resolve o problema de cálculos, que são até 1,5 centímetros assim, de espessura. Mais que isso, daí, o tratamento é cirúrgico, porque a litotripsia não resolve o problema. Tá? Então, tem uma série assim, de referências. Aqui tem umas referências mais clássicas, mais antigas, né? Aonde o paciente, aquela lente, era praticamente colocada dentro de uma banheira d'água, era uma coisa bem... ocupava muito espaço, mas agora com essas tecnologias assim, né, de reflexão, produção de ondas de choque, concentração, planejamento computadorizado assim, do trajeto das ondas de choque, fazem com que a técnica fique bem mais direta, assim, os equipamentos não sejam tão grandes. Tá? Então, essa parte do ultrassom terapêutico mostra como o ultrassom pode ser usado como remédio para algumas doenças, né? Porque terapia tem a intervenção
a constatação da doença, intervenção, tratamento, é possível cura. Então a gente viu como os ultrassons podem funcionar agora, com característica de intensidade maior e com alguns problemas também que serem observados, como eles podem ser usados daí para tratamento clínico, benefício das pessoas. Então, comentários daí na região dos comentários, ali embaixo, tá? Pode escrever alguma sugestão, se quiser alguma explicação eu explico daí nos comentários daí, sem problemas daí. Então, um grande abraço para todos, até a próxima aula daí, tá? Sobre outro assunto. Tchau, tchau.